Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca e estamos aqui em mais um episódio do Mãe Exausta, Ainda Há Esperança, aquele bate-papo com mães da vida real. Mas antes de iniciarmos, gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho ali de notificações, dar aquele like. Também estamos nas plataformas de áudio, Spotify e Apple Podcast. Também você pode nos procurar em nossas redes sociais, que sempre tem um conteúdo relevante lá para você. E hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa que eu amo demais, respeito muito o que ela carrega. Estou tão feliz e emocionada de tê-la aqui com vocês. É a minha pastora, Viviane Lopes. Oh, meu Deus. Eu te amo tanto! Nós estamos aqui assim, ó. Pastora, muito obrigada por ter aceito o convite. A gente fica até assim, antes de convidar, fica até, meu Deus, mas a pastora tem uma agenda tão cheia, tanta gente para visitar. E a gente aqui, pastora, pode vir aqui do meu canal, please? E ela veio, o pastor Benhur também está aqui. Muito obrigada, pastor, estar aqui conosco e ter trazido, né, a pastora, para não pegar trânsito. Isso que é um esposo, gente. Vocês não conhecem nada, tem que ir lá na Aba Church Marlboro. Pastora, obrigada. Amém, minha linda. Feliz demais. Tem um tempo, né, que nós estávamos tentando, mas graças a Deus hoje deu certo e eu tô aqui feliz demais. Tenho acompanhado o canal, acompanhado esse bate-papo e como tem ajudado mulheres, como tem edificado mulheres. Parabéns, Amém. Que Deus vos abençoe cada dia mais. Amém, meu amor. Muito obrigada mesmo. Amém. O apoio de vocês é sempre relevante, né? É gostoso a gente saber que os nossos pastores estão conosco, sempre orando por nós. Então, fico muito feliz. Eu ficava, né? Bianca, vai lá, Bianca, vai, Bianca. E eu, a Bianca aqui, ó, quase morrendo, quase morrendo. Tá lindo demais, Amém, gente. pastora. Lindo, Obrigada. lindo, lindo. Que Deus abençoe. E tenho certeza que é apenas o início de tudo quanto Deus tem para a vida de vocês. Amém. Que meu coração tá aqui saltando de alegria em poder ver tudo isso, né? E o quanto de Deus vocês têm carregado e quanto vocês têm abençoado as pessoas. Amém, Bom demais. Pastora, obrigada. Ó, senão a pastora vai pregar. Vamos começar, senão já começa. Abra sua Bíblia, né, pastora? Pega lá, acha aí comigo. Meu amor, eu gostaria que você iniciasse ali como é que começou o seu relacionamento, como vocês começaram a namorar. Sei que tem umas histórias engraçadas, esses dias até o pastor estava falando lá na igreja, quando vocês começaram a namorar. Começa daí, vamos lá. Meu Deus, você sabe que essa parte, quem conta melhor é ele. Eu acho que eu vou deixar esse primeiro momento... Para o próximo... para o Moisés fazer com ele o bate-papo dos homens. Porque essa parte, ele é mais detalhista do que... Geralmente a mulher é mais detalhista. Mas no nosso caso, quem é o mais detalhista é ele. Ele que lembra esses detalhes. Mas assim... nós casamos muito jovens, né? Muito novos. Eu venho de uma cidade muito pequena, interior do interior do interior, né? Onde a cidadezinha é aquela que só tem uma placa, né? Bem-vindo e boa viagem. E literalmente eu cresci na roça mesmo, né? Os meus pais trabalhando na roça. E eu conheci o Benhur num evento, aqueles congressos que vinham caravanas de todos os lugares, né? E na época eu tocava na banda, tocava prato. Não sabia que a pastora tocava na banda. Toquei trompinha. Trompinha é aquele assim, mais assim, Isso, né? isso. Que a gente chamava outra coisa. Como é que é, amor? Trompinha também? Trompinha. Meu Deus. E depois eu fui promovida ao prato. Acho que não fui bem na trompinha, mandaram eu pro prato. E eu lembro que eu encontrei com ele na porta da igreja, né? Aí ele veio conversar comigo assim, como se ele já me conhecesse. E ele brinca que eu não dei moral pra ele. Eu falei assim, tô entrando porque a banda tá se preparando, eu preciso entrar, né? E ele foi o primeiro contato nosso, né? Depois a gente foi se ver, acho que 1 ano depois. Eu sou péssima para datas, tá? Mas mais ou menos vocês tinham quantos anos? Eu tinha 16.
acredito que 16. Bianca, eu para data eu sou uma negação. E depois a gente se viu no meu aniversário, ele veio. Sabe aquele convite, assim, que você fala assim, vou ter meu aniversário. E por telefone, Por né, telefone. gente? Lembra que não tinha internet, Nada, mensagem. nada. E, vai ser meu aniversário. Nunca imaginei que ele viria, porque eu morava em Veracruz e ele morava em Toledo. Acho que dava uns 100 e poucos quilômetros. E ele veio. E na hora que chegou, meu Deus, Não e é que agora? A pessoa veio aqui. E eu não tinha falado para os meus pais que eu tinha convidado alguém. Então, foi aquela situação. Aí foi dormir na casa de uma amiga. E depois nós fomos nos ver novamente em um evento em Maringá. Era aquele evento geral, sabe, do estado. De jovens. De jovens. Estava num estádio. E eu fui comprar uma água. Quando eu cheguei no balcão para comprar água, tinha acabado. E ele tinha comprado a última água. Meu Deus, gente! A gente se encontrou na lanchonete do evento comprando água. Se não é Deus, então eu não sei, gente. E ele tinha pegado a última água, é claro que ele me deu a água, ficou com sede, tadinho, me entregou a água. Você nem repartiu um pouquinho? Não, acho que eu tomei toda. De tão nervoso, já deu a água. Igual aquele memezinho, né? A água tremendo assim. Então, assim, foi ali que nós nos vimos. Aí depois, os meus pais se mudaram de Veracruz para Toledo, que era a cidade dele. Aí começamos a namorar. Aí tem toda uma história no meio de tudo que aconteceu, o que Deus falou, né? Mas eu vou deixar para ele contar, viu? Já deixa marcado aí para ele contar, que tem uns fatos bem interessantes. Pastora, mas abrindo um parênteses aí sobre namoro cristão, né? Eu sei que aquela época é diferente um pouquinho do que é hoje, assim, né? Nos toques, às vezes a gente tem mais liberdade hoje em dia, né? Eu há 20 anos atrás, praticamente, já tínhamos um pouco de liberdade. Vocês, quantos anos atrás? 20... Eu 18. Amor, só pra aí, amor. 29. Falei, né, que eu sou péssima. 29 anos. A gente sempre lembra de 2 episódios, assim, muito engraçado. Como eu sou filha única, então meu pai tinha os olhos, a atenção ali, total, né? E eu lembro que na época que o Benhur foi servir o exército, ele comprou uma aliancinha de prata, de compromisso, de namoro, né? Chegou todo empolgado com aquela aliança, né? Pra colocar no meu dedo. Meu pai, o que é isso? Não vai pôr de jeito nenhum. Não é noivado, não é casamento. Pode guardar isso. Aí o que ele fazia? Ele usava escondido. Eu usava, quando saía de casa, colocava. Quando ia chegando em casa, arrancava, guardava. Bonitinho. E só que daí, o que aconteceu? Às vezes ele chegava em casa e ele esquecia de tirar, né? Aí meu pai, o que é isso? Mas colocou no dedo? Aí até o ponto que meu pai... Esqueceu, né? Deixou, né? E eu lembro que um dia ele colocou a mão no meu ombro, meu pai passou do lado. Tá casado? O que é isso? Então, assim, um tempo totalmente diferente, né, diferente. E quando vocês casaram? Daí ficou quanto tempo de... a pastora não é boa de data e eu perguntando, Nossa, né? Nossa, Bianca, você tá assim, mas ficou um tempo, beleza, namorando. Acredito que 1 ano. Namorando e depois já casaram. Mas também casaram rápido, tá ótimo. Também, menina, namoro de crente. De crente não é assim, muito gente. Longo. Daí, pastora, casaram com... Nós moraram em Toledo? Não. Toledo. Nós casamos, eu lembro que nos primeiros exames que eu fui fazer, depois do casamento, porque não tinha todo esse cuidado pré-nupcial, aqueles exames, era uma realidade, era uma inocência total. E eu lembro que logo depois que eu casei, que eu comecei a fazer meus primeiros exames, veio a notícia que eu não poderia ter filhos. Então, seria, assim, praticamente a chance muito pequena. Aí o Benhur também foi fazer os exames. E a parte dele também veio com problema. Então, eu tinha problema e ele também.
E aquilo na hora, assim, eu não sei se pela idade, assim, eu acho que a gente não trouxe esse peso. Tipo assim, vamos ver como que vai fluir, vamos ver o que vai acontecer pela frente, mas aquilo no primeiro momento não nos abateu. Respirou ali, vamos seguir. Deus sabe todas as coisas. E eu lembro que chegou um momento que nós queríamos muito sair de Toledo e ir embora para Curitiba. E nós estávamos num evento da igreja e tinha um pastor ministrando, era um pastor de Curitiba. E nessa ministração, ele foi uma palavra muito abençoadora, sabe? Muito para a família. E ele era um homem muito calmo, assim, a forma dele conduzir a ministração. Aí terminou e nós não tínhamos tanto aquele hábito de pedir oração pela pessoa que estava vindo visitar. E nesse dia o Benhur falou assim, vamos pedir para ele orar por nós, porque como nós estamos com vontade de mudar para Curitiba, e ele é de Curitiba, aí chegamos para ele, Benhur explicou a situação, aí ele olhou para nós assim, conversando, falou, eu vou orar por vocês. Mas o propósito de Deus para a vida de vocês não é sul, é norte. Todo o propósito de vocês é norte. E nós pensávamos norte do Paraná, norte do Brasil, norte, nós vamos mudar para o Nordeste. Aí ele falou assim, todo o propósito de vocês está no norte. E falou assim, vocês não têm nada para fazer em Curitiba. Aí ele falou assim, e como prova de que é Deus que está falando com vocês a respeito desse norte na vida de vocês, Deus está te curando hoje. Uou. E ele vai te dar um filho e é um homem. Falou, e na medida que ele for crescendo e na medida que ele for amadurecendo em idade, vai amadurecer o propósito e tudo que eu tenho para a vida de vocês. Então, assim, nós saímos dali, assim, com aquela convicção de que Deus estava cuidando de todas as coisas. E que não era para nós nos preocuparmos. Só que aqui, Bianca, que entra algo que eu digo, assim, que era um orgulho do meu coração e uma vaidade do meu coração. Porque eu cresci num ambiente totalmente religioso, e que eu seguia aquele padrão ditado de forma aparente, religiosa, e eu seguia à risca. Então, eu carregava um orgulho daquilo que eu ia seguindo à risca, sem dar preocupação para o meu pai e para minha mãe. Eu me orgulhava e dizia assim, olha, tá vendo? Eu nunca dei problema para meu pai, eu nunca dei problema para minha mãe, eu sou uma excelente filha. Só que eu não via que isso era um orgulho que eu carregava dentro de mim. Então, assim, quando eu ouvi essa palavra profética, todos ali à minha volta já sabiam que eu não podia ter filho. E quando eu recebi essa palavra profética, no meu coração foi, uau, todas as pessoas irão ver uma palavra de Deus sendo cumprida na minha vida. Eu sou... como tivesse assim, vai ficar evidenciado na minha vida de que Deus é comigo, de que o favor de Deus é comigo. Sua filha amada. Sou filha amada. Então, assim, na minha mente, qual que foi a primeira imagem que veio? Eu com aquela barriga linda, entrando na igreja. Olha a forma. O jeito. O jeito, o abuso da pessoa. Olha, tá vendo como Deus é na vida deles? Deus prometeu, Deus está cumprindo. E eu me via com aquele barrigão, exibindo uma promessa de Deus. E a promessa de Deus na nossa vida não vem para exibição. A promessa de Deus na nossa vida, na realidade, nada tem a ver conosco. Tem a ver com um propósito que vai ser gerado. E quando eu soube que eu estava grávida, naquele mesmo mês eu engravidei.
Só que eu não curti a gravidez um mês sequer. Porque era de casa para o hospital, do hospital para casa. Bianca, não parava nem água no meu estômago. Ah, era de vômito. Vômito, náusea. vômito o tempo todo, que os médicos não sabiam mais o que fazer. Não tinha. Uhum. E era soro. E eu fui inchando. Eu engordei 28 quilos de inchaço, de tanto soro. E só que no começo da gestação, eu perdi quase 10 quilos. Que eu não tinha força para ficar de pé. Onde o Benhur e minha mãe me davam banho. Porque eu não parava em pé dentro do banheiro. Da fraqueza. Fraqueza, fraqueza, fraqueza. E eu lembro que um dia eu fui para o hospital desmaiada. Me colocaram na cama, eu desmaiada, de tanta era a fraqueza. E eu lembro que eu acordei, não tinha ninguém no quarto, e a cama assim, ensopada. Onde eu ficava, aquilo molhava, de tanto que eu suava. No hospital. No hospital. Frio, 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 suava, frio. E eu lembro que eu olhei para a parede assim, e eu achei naquele dia que ou eu não viveria, ou a criança não viveria, porque a criança estava já muito fraca e não estava tendo o desenvolvimento esperado, que precisava. Então, cada ultrassom que era feita, a médica dizia assim, essa criança já apresenta sofrimento fetal. Então, assim, no meu coração, eu ficava assim, ou vai eu, ou vai essa criança, porque eu não tenho força suficiente para nutrir dois. E eu lembro que eu olhei assim para aquela parede branca, assim, a imagem eu tenho assim até hoje na mente. E eu lembro que eu olhei e falei assim, Deus, eu não estou suportando mais. Eu não tenho mais forças em mim para seguir adiante. E o que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho nem forças para mim, que dirá para essa criança. E foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus claramente no meu ouvido, dizendo assim para mim, é por isso que eu faço promessas. Amém. É por isso que eu faço promessas. E você vai suportar agarrada na promessa que eu te fiz, de que eu te daria um filho. E na medida que ele fosse crescendo, então eu entendi que eu sobreviveria e aquela criança também. Então, assim, foi um processo de desconstrução do meu eu, do meu orgulho, porque, assim, eu não tive momento para exibir, eu não tive momento para mostrar aquela barriga. Então, assim, foi um momento também de forja de Deus na minha vida. Eu gerando uma vida, mas Deus forjando a minha essência, o meu caráter. Então, assim, a gestação do Ben na minha vida foi um tratamento no meu eu. Que lindo, pastor. Então, assim, foi muito forte, foi muito forte. E ele nasceu de 8 meses, porque daí tiveram que tirar. Ele nasceu com 2,650 kg. Oh, ainda nasceu. 2,600, aquela titiquinho, né? Bem pequenininho. E a maternidade, para mim, esse começo, quando ele nasceu, nós não estávamos mais em Toledo. Nós tínhamos mudado para Foz do Iguaçu. Nós fomos para Foz do Iguaçu, eu estava grávida de 7 meses. Gente, a história é longa. Livro, estou anotando. Redação. Bianca, nós estávamos assim... nós morávamos do lado da minha sogra. E mãe tem aquela super proteção. E tudo aquilo que aparentemente ia faltar pra gente, ela supria. E ela não deixava faltar.
Só que isso não estava nos ajudando ao nosso crescimento. Não estava deixando nós termos as nossas próprias experiências. Aí quando o Benhur disse assim, nós vamos sair daqui, eu topei na hora. Imagina, eu grávida de 7 meses, naquela gravidez conturbada. E ele disse assim, eu vou para Foz do Iguaçu. E eu apoiei na hora. Falei assim, eu vou. Ele falou assim, ó, se eu for e achar uma casa e um trabalho, nós vamos mudar amanhã. E eu tô dentro. Tô dentro. Não sabia o que vinha, o que ia ser, o que ia acontecer, mas eu sentia que a gente precisava aprender. Crescer, amadurecer. Nós precisávamos ter aquele tempo, nós dois, para batalharmos as nossas batalhas sozinhos. A nossa independência, para a gente ter os nossos desafios. E ele foi para Foz, conseguiu o trabalho e a casa no mesmo dia. Só que detalhe, a casa era uma meia água, quem sabe o que é meia água, aquela só metade de uma casa. A gente morou numa meia água também. E assim, entrava, tinha uma cozinha, um quarto e o banheiro. Cozinha, quarto e banheiro. E era numa invasão, uma região assim, pesada. E quando eu cheguei ali e dividi o terreno com uma outra pessoa, que era o dono ali da casa, quando nós chegamos com os móveis, meu guarda-roupa já teve que cortar a metade para entrar, porque não cabia. Se, assim, abria a porta do guarda-roupa, batia na cama. Então, para passar, não podia abrir a porta do guarda-roupa. Então, assim, literalmente você passava de lado para entrar no quarto. E grávida. E assim, era R$200 que ele ia ter de salário e nós pagaríamos 180 de aluguel. Olha que negoção. Grávida de 7 meses. Estamos aí, sem ninguém por perto. Sem ninguém. E assim, eu nunca participei, a minha mãe, de nada que a gente estava passando. Tem coisas que eu compartilho hoje que ela não tem ideia de que nós passamos. Que a gente vivenciou como casal. Então, assim, nesse 1 mês de adaptação, que eu ia já ter bebê, porque ele nasceu de 8, eles falaram que não teria como passar do 8º mês. Nesse 1 mês eu tive que achar a médica. Ah, tudo de novo, Tudo de novo. Porque assim, até então, não sabia se eu voltava para Toledo para continuar e ter o parto lá, ou se eu ia para uma médica. E nessa empresa que Benhur foi trabalhar, vender móveis. Ele nunca tinha vendido nada, era uma loja de móveis. A moça que estava ali trabalhando também, ela tinha recém tido bebê. Aí ela falou assim, olha, eu tenho uma médica que é excelente. Aí eu falei assim pro Benhur, olha, eu vou fazer a consulta. Se eu gostar da médica, eu sentir confiança, confortável, eu fico aqui. Fui e me encantei, que assim é uma pessoa que eu tenho um carinho assim até hoje. A gente conversa, se eu preciso de qualquer coisa, ela continua sendo a minha médica até hoje. E eu fui, fiz essa consulta, gostei, falei para ele, não, eu vou ficar aqui, ela já me deu tudo que eu preciso, tô tranquila. A atenção que ela deu por ser uma gravidez que já estava com um acompanhamento. Então, em 1 mês eu tive que resolver tudo, né? E... Bianca, eu vou falando? Você vai interrompendo? Não, pode falar que eu tô aqui gostando. E eu lembro que, assim, a gente nunca compartilhou, assim, com ninguém o que a gente estava vivendo. Ninguém sabia que ele ia ganhar R$200 e 180 era o aluguel. Eu não tinha como trabalhar. Então, assim, era exclusivamente Deus. Deus. E assim, eu sempre gostei muito de leite. Sempre gostei de leite. E eu lembro que um dia
Eu acordei de manhã e assim, desesperada para tomar leite. Procurei moeda, procurei tudo. Nada. E não tinha telefone em casa, não tinha celular, não tinha nada disso. Era a época do telefone público, orelhão. Gente, para quem não sabe, né, pastora, tem que explicar para Explica o essa que é. nova geração. Explica aí. Era um negócio tipo um cotonete, com cabeção que tinha o telefone dentro. Daí você colocava uma ficha, né? E depois foi para um cartão. Isso. Né? Daí você botava. Já era de cartão? Isso, já era cartão. Então, Era as unidades pronto. do cartão. Já era no cartão dessa vez. Então, coloca aqui no cartão. Daí você comprava a quantidade e ligava lá e o cartão ia sendo consumido conforme ia a ligação, gente. Porque não tinha telefone em casa, não existia celular, ok, garotos e garotas? Nos ouvem. Vamos situar. Porque ontem ainda eu estava pensando nisso. Eu digo, gente, a Zoe e o Noah não sabem o que é um CD. Né? Um CD. E eu estava vindo hoje, né, no carro e ouvindo o Spotify. E eu digo, gente... Eu comecei a lembrar do CD, né? Que a gente botava o CD no carro, daí nos paralelepípedos, o CD riscava. Não, ainda tem a outra, né? Tem a fita. Tem a fita, cassete. Daí eu era menor. Daí eu só lembro quando meu pai usava a fita no carro. Mas assim, né? Como passa muito rápido, né? Gerações, pastora. Mas então tá, paramos no telefone público. E eu lembro que eu procurei, não achei. Falei assim, eu vou ligar para o Benhur, ver se ele consegue o adiantamento dos 20 que vai sobrar, para a gente pelo menos comprar alguma coisa, né? Porque criada na roça, né? Minha mãe também é assim, com negócio de leite. Porque criada ali com o leite direitinho da vaca, só esquentava, né? Fervia delícia demais. E já tomava. Né? E em casa, assim, era arroz... banana e farinha. Carne, nem sonhava, né? E assim, e meu pai trabalhava nessa época em um frigorífico. Então, era uma fartura de carne muito grande. Então, se eu falasse para ele assim, preciso, ele traria. Só que eu nunca falei. Então, passava a imagem de que estava assim, 1000 maravilhas, né? E eu lembro que eu peguei, falei assim, eu vou procurar as fichas telefônicas, os cartões, né? Para eu ligar para o Benhur. E eu não sabia, ali já tinha misturado, e na época o pessoal fazia coleção, porque era com imagens diferentes, isso. de lugares, de animais, né? De países. Então tinha gente que fazia coleção. Tinha álbum, assim, álbuns, né? Isso. E eu peguei na mão vários, porque eu não lembrava mais qual que tinha unidades. E fui para o Orelhão, que era na esquina. E na esquina tinha um mercadinho, esses mercadinhos de vila, merceariazinha, que tem só uma divisória de gôndola, né? Você entra, dá a volta, já acabou o mercadinho, né? E eu parei no Orelhão, coloquei a primeira, 0 unidades. O segundo, 0 unidades. Terceiro, 0. E fui colocando. Eu tava com um bolo na mão, assim. Nenhum tinha. Aí foi a segunda vez que eu ouvi Deus falando assim, claramente. Aí falou pra mim assim, entra no mercadinho, né? Aí eu entrei, assim, olhando de um lado, olhando do outro, e na minha cabeça, eu assim, eu devo estar ficando doida. É tanta coisa que está acontecendo, eu comecei a ouvir vozes agora, eu não tô legal, é muito sofrimento. É por causa do leite. É muito sofrimento, eu tô ouvindo vozes. Aí passei de um lado, aí dava a volta, acabou o mercadinho, né? E a dona no caixa, né? Daí ela olhou para mim e falou assim... você não achou o que você está procurando? E eu na minha cabeça. É que eu vim numa cidade muito grande, moça. E eu na minha cabeça, o que eu tô procurando aqui? O Senhor me disse aí. Aí eu falei assim, não, na verdade eu vim ligar para o meu marido e não achei nenhuma unidade nos meus cartões aqui, mas já tô voltando, aí só tô dando uma volta mesmo. Aí ela olhou assim na minha mão e falou assim, nossa, deixa eu ver esse cartão que tá na sua mão.
Aí eu assim, né? O que tava em cima. Aí ela falou assim, eu faço coleção e está faltando na minha coleção esse que tá na sua mão, você vende pra mim? Daí eu, vender? Vendo. Na hora. Aí ela, eu te dou R$ 20 por ele. Gente, um cartãozinho daquele. Aí eu, claro, tá vendido. Ela falou, nossa, porque faz muito tempo que eu tô procurando esse. E foi parar justamente o que estava Em cima. por cima na minha mão. Só dei a volta, minha filha. Peguei o leite, peguei fruta, peguei carne, Aleluia, fiz a compra e fui para casa com aquela sacola. E chorando, né? Saí dali chorando. A mulher não entendendo nada, A né? mulher não entendeu nada. E eu, meu Deus do céu, R$ 20. Porque era muito dinheiro. Era muito dinheiro, R$ 20. E assim, fui agradecendo a Deus. Glória a Deus. Agradecendo a Deus, assim. Então, ali a gente começou de fato a viver as primeiras experiências com Deus. Do que é a provisão de Deus, do que é o cuidado de Deus, do que é o favor de Deus. Aí o Ben nasceu nessa casa. Nessa meia água. Nessa meia água. E dali as coisas já começaram a melhorar. Nós saímos dessa casa, né? Ele saiu desse trabalho. E esse trabalho, quando ele entrou, ele sofreu demais, porque o patrão humilhava demais, chamava de crente safado, crente porco, crente não sei o quê, o crente não vale nada, a ponto de um dia cuspir na comida dele. Então, assim, humilhações das mais terríveis. Crente cachorro. E ele ganhava, na época, esses 200 ali. E saiu é que a história é longa, né? Tava tendo seleção de uma empresa, de uma importadora, que era do Paraguai. E eles estavam selecionando candidatos. E ele saiu do trabalho, foi até lá, levou um currículo rasurado, rabiscou, escreveu por cima e entregou lá. E o cara que estava recrutando chamou ele. Estava uma sala lotada de candidatos. Chamou ele e falou assim para ele: eu chamei porque eu queria saber quem é o indivíduo que teve a capacidade de entregar um currículo rasurado. Riscado, você sabe que isso não se faz. Ele falou, sei, mas eu não tinha dinheiro para fazer outro. Eu não tenho dinheiro para fazer uma cópia para um novo currículo. Aí ele falou assim, quanto você precisaria hoje para manter a sua família? Aí ele não sabia o que dizer, porque ganhava 200, né, lá. Aí ele pensou assim, ó, se eu ganhar 100 a mais, já é lucro, né? Aí o cara falou para ele assim, e se eu lhe desse 500, ajudaria? Ele, muito. Aí o rapaz, mas é $500, porque a importadora é do Paraguai. Então, para quem ganhava 200 reais, foi ganhar $500. E foi bem naquela época que o dólar foi lá em cima. Então, aí saímos dali, fomos para uma casa melhor. Eu tive o Ben em agosto. Em novembro, abriu o concurso da prefeitura. E eu fui fazer o concurso. Tá, nisso a pastora já tinha feito faculdade. Não, eu tinha só o magistério. Ah, o magistério. Só o magistério. Aí eu fiz o concurso, eu fiquei em segundo lugar no concurso da prefeitura. Então, em janeiro, eu comecei a trabalhar. O Ben tinha... O Ben, ele nasceu em... agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. 4 meses. Quando eu comecei a trabalhar, ele tinha 4 meses. Então, aí foi um outro processo, né? A pastora chegou a amamentá-lo? Amamentei até 1 ano e 6 meses. Até 1 ano e 6 meses ele mamou. E daí depois
que ele nasceu, voltou à saúde. Perfeita. 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 E ele também não precisou UTI? Nada. Nasceu saudável, pequenininho, mas saudável, perfeito. É porque, na verdade, 2,6 kg, né? Pelo menos hoje, não vai mais nem para incubadora, né? Então, mais alguns aninhos atrás, né? Queria saber. Aí foi a época, como o dólar foi subindo demais, aí foi a época que daí o Ben-Hur ganhou a conta do Paraguai. Porque daí era uma empresa de eletrônicos, instrumentos musicais, aí começou a fechar as lojas. Porque o dólar estava muito alto e não tinha compradores. Ah, tá. Então o pessoal não ia mais para o Paraguai comprar os produtos. Então compensava comprar no Brasil. Só que daí quando ele saiu, eu já estava trabalhando. Então por um bom tempo, daí o suporte era eu que dava o suporte para casa. Aí foi o período que eu comecei a fazer a faculdade. Bianca, eu saía de casa, eu entrava às 7 da manhã. E o local que eu trabalhava, então, era distante. Nós tínhamos só um carro. Então, eu saía de casa às 5 da manhã com o Ben, deixava ele na menina que cuidava dele, para chegar na escola às 7, porque nessa época era uma escolinha de educação infantil, como fosse uma creche, era uma creche. Eu que abria. Então, eu tinha que chegar lá às 7. Aí eu saía de lá, pegava o Ben, levava ele na escolinha. De manhã ele ficava com a menina que cuidava. Então eu saía no intervalo, levava ele para a escolinha, voltava e ia para a faculdade. Saía da faculdade, pegava ele na escolinha, levava para casa e dava aula à noite. Ah, tá. Então fazia faculdade à tarde. À tarde. Então eu saía de casa às 5 da manhã e voltava às 10 da noite. E daí o pastor ficava com ele à noite. Ficava com ele à noite. Então, durante 4 anos... Foi assim. Foi assim. Durante 4 anos, esse batidão, assim, de aqui e lá. E foi um período que... de crescimento na área profissional. São fases, São né? fases. Então, para mim, foi um período muito bom, assim, na parte, enquanto profissional, para mim foi muito importante. De realização, de conquistas, a parte de pós-graduação, sabe? Então, assim, e o Ben-Hur ia dando o suporte também nos bastidores. Até o momento em que, como ele começou a viajar. Mas daí nisso o pastor já começou a ir pregar nas igrejas. Também, mas era perto. pouco. E era pouco, né? Era mais esporádico, né? E assim, eu não tinha como diminuir a minha carga horária, porque precisava daquele suporte para manter a casa. E nesse período, nós fomos morar numa casa que era cedida pela prefeitura, que era da Itaipu, né? Que era para funcionários públicos, era para bombeiros, o pessoal civil, federais. Então, a prefeitura tinha uma cota de casas ali e nós conseguimos uma casa. Então, era um valor muito baixo. Então, isso também compensava muito. Então, eu não podia sair... porque era toda a estrutura. Tinha toda a estrutura e tinha um suporte muito grande, né? E enquanto a gente não tivesse uma definição do lado dele também, né? E aí até que ele começou a viajar, começou as coisas melhorarem, né? O ministério, a parte dele começou a crescer, né? Então, assim, tem muitas memórias, por exemplo, do Ben, que ele tem mais com o Ben-Hur do que comigo. E depois com o Arthur, se inverteu. Aí ele tem mais memórias da infância, da primeira infância mais comigo do que com o pai. Então, assim,
trocou ali, né? Então, do Ben foi mais o Ben-Hur que deu todo o suporte em casa, ajuda, o cuidado, a atenção enquanto eu estava fora. Até esses dias foi muito engraçado que o Ben estava falando do miojo, né? Daí ele falou assim, não, minha memória infantil com meu pai é a gente assistindo o filme, comendo miojo com ketchup. Eu falei, muito bonito que seu pai ensinou. Foi, foi excelente que seu pai ensinou. Mas essas memórias, por exemplo, assim, da primeira infância, o Ben tem mais com o pai. Porque a mãe O tá bem, eu olhando. também gosto de miojo com ketchup. Mas não como mas. Não como mas, porque eu sou uma mãe que eu dou exemplo. Isso. Não como miojo. Pastora, daí quando o pastor começou nisso, que como você falou, nisso o Arthur nasceu. E daí a gravidez do Arthur, só abrindo parênteses, foi natural? Eu descobri que eu estava grávida do Arthur. Do nada. Não, eu descobri que eu estava grávida do Arthur, eu estava de 4 meses. Pra você ter uma ideia de como eu não senti nada. Eu comecei a sentir assim, sono. Nossa, parece que eu tô cansada. Aí o médico falou pra mim assim, é estafa. Você tá com estafa. É esgotamento, você precisa dar uma maneirada, né? Precisa diminuir Nem o ritmo. passou pela cabeça desse médico. Nada. Não, porque tem mais uma. Eu tomava o anticoncepcional e eu estava menstruando. Meu Deus. Entendeu? É Deus mesmo, meu Deus é Deus. Então, assim, como que eu ia imaginar? Tanto que quando eu fui na minha médica, ela pediu uma lista de exames e me deu um tanto de vitaminas. Aí ela falou assim, para desencargo de consciência, vamos pedir o de gravidez? Deu, ok. Fez o de gravidez. E quando eu fiz junto ali o de gravidez, a moça que trabalhava no laboratório, que era minha amiga, falou assim, ó, se você quiser, o de gravidez eu te ligo, te conto. Eu falei, beleza. Tudo bem, E como eu não fui trabalhar aquele dia, eu estava em casa, e eu lembro que o Ben estava em casa, o Ben, ali ela me ligou, ela falou assim, parabéns, deu positivo. Positivo o quê? O quê? Qual desses exames? Mas sabe assim, quando você... Positivo o quê? Ela, de gravidez. Eu, não, impossível, eu não tô grávida. Porque eu não tinha barriga, não tinha nada, normal. Aí liguei para minha médica, falei assim, ó, deu positivo de gravidez. Aí ela falou assim, não acredito. Eu falei, então vou pedir uma ecografia pra gente saber de quanto tempo, tá? Aí fui com encaminhamento, daí fui pra ultrassom, a mulher, quer saber o que que é? Deu, não, pera lá, gente. Meu Deus, ontem eu descobri que eu estava grávida. Já dá pra saber o sexo? Então foi muito rápido. E o Arthur também foi de 8, porque a placenta amadureceu muito rápido. Então ele já estava pronto. Então quanto mais tempo esperasse, ele ia começar a perder peso. Porque para a placenta ele já estava pronto, né? Mas nasceu normal tudo, né? E depois que o Arthur nasceu, bem, eu já estava viajando muito mais. Então, aí, o que nós começamos a perceber? Que ele não estava mais em casa para esse suporte e eu estava fora. Então, eu entendi que naquele momento eu precisava abrir mão para estar em casa, porque o momento era outro. Então, o que eu senti? Eu já vivi aquela experiência profissional, eu já curti esse momento, mas agora eu preciso focar em outra realidade. Porque eu tenho agora um de 7 anos, que o pai não está aqui agora para dar esse suporte, e eu não posso deixar ele perdido nesse ambiente, e eu preciso focar agora em casa. Então, eu pedi 2 anos de licença, porque eu nunca tinha tirado nenhuma licença. Então, eu tirei 2 anos, peguei todas as licenças, férias, tudo que eu tinha, deu 2 anos. Então, nesses 2 anos é o momento que eu vivi intensamente
Ali eu fui entendendo a real necessidade que eu tinha. Porque desse suporte dentro de casa. Dizer que foi fácil, não foi. Primeiro dessa adaptação e dessa realidade, e eu abri mão de tudo isso. Porque as pessoas iam dizer assim, você tem 2 concursos, você tem 2 padrões que falam, né, de aula. Você dá aula de manhã e aula à tarde. A sua renda financeira, a sua estabilidade financeira é muito boa. Então, se eu fosse olhar financeiramente, eu não ia sair. Mas quando eu olhei para a parte financeira e olhei para os meus filhos, eu falei, não, a minha prioridade não é dinheiro. A minha prioridade não é eu olhar e dizer assim, eu tenho uma carreira. A minha carreira, Eu não tenho uma carreira, eu tenho filhos. E a partir do momento que você tem filhos, não diz mais respeito a você. Diz respeito a eles. Todo o propósito de Deus passa a ser a vida deles e você blindar esse propósito. Então eu percebi que naquele momento não dizia mais respeito a Viviane, mas a 2 seres que estavam ali e que eu precisava encaminhá-los em um propósito que era o propósito de Deus para a vida deles. Então, se eu tinha uma promessa de conforme ele fosse crescendo, cresceria o propósito de Deus, então eu era responsável pelo crescimento dele. Entendeu? Entendi. Então, se eu não estivesse dando suporte para o crescimento dele, a minha parte eu não estava fazendo. Então, ele precisava de um crescimento saudável, para que a estrutura que Deus havia prometido viesse sobre as nossas vidas. Então, assim, foram noites de solidão. Foram noites, claro que tiveram noites que chorei, e muito. Só que eu nunca falava para ele o que estava acontecendo. Eram noites que eu saía de madrugada levando para o pronto-socorro. Sozinha. E não tinha como eu ligar para ele e dizer assim, ó, tá mal, tá doente, tá com febre, e a situação aqui tá difícil, porque ele não ia poder fazer nada. Então eu ia mais atrapalhar, ele não ia conseguir ministrar o que ele foi para ministrar, porque o coração dele ia estar preso em casa. Então, naquele momento eu preferia segurar a barra sozinha. E eu sempre blindei a mente dos meninos em relação a essa ausência, para que eles não sentissem essa ausência. Então, eu sempre mostrei aquele lado do quão especial estava sendo tudo quanto o pai estava fazendo. Então, eles nunca ouviram de mim assim, tá vendo? Seu pai tá longe. Olha o que tá acontecendo, seu pai não tá aqui agora. Então, assim, eu poderia ser a má da história. Eu era a mãe que brigava. Eu era a mãe que exigia. Eu era a mãe que pegava no pé. Eu era a mãe que obrigava a fazer os cursos. Eu era a mãe que obrigava a estudar o instrumento. Quando o pai chegava para um momento de festa. Então, eu priorizei para que a chegada dele fosse aquele momento de celebração, para que eles não sentissem essa falta. Então, que eles olhassem para mim, nossa, a mãe, quando eu tô com a mãe, essa pegação no pé. Mas num momento que o pai chega, é uma festa aqui dentro. Então, essa expectativa. Estavam ansiosos, né? E é tão interessante desses momentos, assim, que eu ensinava eles a contar os dias para o pai chegar, né? Então, assim, esses dias o Arthur falou assim para mim, quando faltava uma semana para ele vir do Texas, né? Aí ele falou para mim assim, era num domingo, aí ele falou para mim assim, só tem 4 dias. Deu, como 4? Dele, mãe, a nossa conta. Aí eu, é verdade. Desculpa. É a nossa conta, porque assim, se fosse o domingo, a gente não contava o domingo. Sim. Então assim, filho, amanhã não conta, porque amanhã já é segunda.
Então, ó, terça, quarta, quinta, já sexta, já é o dia que ele tá voltando, então não conta. Então, só falta 3 dias pro pai chegar. Então, de 7, já, nossa conta é dia 3. Boa! Espertinha essa matemática. Vou começar a usá-la. E olha como que marca, né? Ele voltando do Texas, faltava 7. Não, mas só tem 3 dias. Deu 3 dias, meu filho. Mãe, a nossa conta. Deu. Ai, verdade, meu filho, a nossa conta. As memórias, né? Então, assim, não foi fácil, assim, para dizer, como mãe, como mulher. Não é fácil você dizer assim, foi muito tranquilo. E quando entra a fase da adolescência, que precisa mais dessa parte do pai ali, a voz do pai, a voz de autoridade do pai. Só que eu lidei com essa fase, por exemplo, assim, do Ben da adolescência, como fosse uma fase da transição da primeira infância para a segunda. Eu não dei foco a essa fase da vida. Eu não trouxe luz a essa fase, dizendo assim, nossa, porque é a adolescência. Tá assim porque é a adolescência. Tá agindo. Não, eu não dei foco a ela. Porque se você dá foco, tudo que ele disser, ele vai achar na razão. Eu tô assim porque... é minha fase. Eu tô na adolescência. Não, eu nunca tratei ele como adolescente. Eu tratei ele como Ben, como eu tratei na infância, como foi crescendo. Começou a tua mãe, que eu te carreguei aqui, tu nasceu, né? E assim, não é porque ele se tornou uma adolescente que ele ganhou uma independência. Não, eu continuei sendo a mesma mãe que foi na primeira, na segunda infância, assim foi. E ele tendo que tratar com o mesmo respeito, com a mesma honra, sabendo que aquilo que eu falava para ele era voz de governo e autoridade. E ele sempre foi deixando muito claro, independente da idade. Não é, porque fez 21, eu não posso fazer nada. Tá dentro da sua casa? É você que sustenta? É você que provê? Então ele deve respeito, ele deve honra e deve você como autoridade sobre a vida dele. Pastora, só para fechar antes de eu esquecer. Então a pastora pegou esses 2 anos de licença e depois não voltou mais? Não voltei mais. Okay. Aí abri mão de tudo. 2 anos. Aí tava fechando os 2 anos, vem aquelas cartas, Isso, né? É isso que eu ia perguntar. Porque até então você tá de licença. Tô de boa, tô de licença. aqui, Daí até o né? povo no trabalho, ela tá de licença. Aí quando vai faltando mais ou menos os 3 meses, já começa a vir as cartas, né? Eu confesso que quando veio a primeira, me deu aquele choque assim, meu Deus, e agora? É isso mesmo? Tô certa disso mesmo? Aí veio a segunda. Aí na segunda carta veio mais um detalhe. Se você não for continuar, você tem que desocupar a casa. Tem o detalhe da casa, Bianca. Que na época, a casa, a gente pagava R$180 de taxa. Só a taxa. Só a taxa, era a taxa que a gente pagava. E essas casas, elas estavam sendo vendidas. A Itaipu estava desfazendo dessas casas. E na época, quem estava morando tinha o direito de comprar. Então, qual era o meu sonho? Comprar aquela casa. Mas assim, eram casas velhas, eram casas antigas, molhava tudo dentro. Tinha dias que chovia, minha filha, eu tinha que cobrir a cama dos meninos, cobrir menino com cama e tudo. Meu Deus do céu. Menino com cama e tudo. Aqueles baldes esparramados pela casa. Só que a gente não tinha como fazer muita coisa na casa, né? Então, enquanto você não tivesse o direito da compra, você não podia mexer muito nela. Mas a gente mantinha ali firme porque tinha a possibilidade da compra. E bem nesse meio tempo aí dessas decisões e tal, e eu dizendo assim, meu Deus, eu vou perder a minha renda e vou perder a casa. Porque tava esses 2 anos de licença e ganhando, né? Ganhando, de boa, né? Era todas as minhas férias, tudo que tinha ali e tal. Em casa, ganhando e morando na casa. E agora?
eu vou perder a casa e vou perder meu bom salário. Porque enquanto tá ganhando, você tá Tá de boa. Tá de boa, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo, tá bom demais. E... Sou mãe pra sempre. Eu sou mãe pra sempre, sendo assim, sou mãe pra sempre. E quando veio a segunda carta dizendo que a gente precisava, eu precisava definir, porque senão a gente tinha que sair da casa, imagina, a gente pagava 180 e o sonho era comprar essa casa de, eu acho que é 10 mil, não sei se era, amor, 10 mil, concorda? E era 10 mil. E bem no meio desse turbilhão de decisão, bem, eu estava fazendo um evento na igreja para os pastores da igreja. E veio ministrar um pastor, e bem, eu falou para o pastor assim, olha, vamos em casa tomar um café. Esse pastor veio, fiz a mesa, arrumei. Esse pastor chegou na porta de casa e falou assim pro Benhur, essa é a sua casa? Aí Benhur falou assim, é. Aí ele falou assim, eu não vou entrar, porque essa não é a sua casa. E eu com a mesa, Bianca, arrumada, com café. Menina, pensa na tristeza que eu fiquei. Falei, mas que pastor mais abusado. Não aceitou o café e não aceitou entrar na minha casa. Nem entrar. Nem entrar. Aí ele falou assim, me leva na avenida desse bairro. E para quem conhece Foz do Iguaçu, conhece a Vila A, é um bairro muito bom. Então, assim, é um bairro de uma classe muito boa ali, sabe? Porque é um bairro que a Itaipu começou, então tem todo... Como se fosse modelo, assim. E essa região onde nós morávamos era um modelo americano. Então, não tinha muros. Então, muito bonito o ambiente. Embora as casas já, assim, antigas, né? Passamos na avenida, aí bem eu passou com ele na avenida, assim, do bairro. E tinha uma placa, assim, aluga-se um apartamento. Era 1 por andar. Tinha 5 suítes o apartamento, pra você ter uma ideia. Gigantesco. Aí ele falou pro Benhur assim, liga nessa imobiliária e pergunta quanto é. Aí o Benhur, meu Deus, o que esse homem tá fazendo comigo? Aí Benhur, tá, vou ligar. Ligou. Aí a mulher falou assim, 1.500. Eu pagava 180. E o apartamento era 1.500. O aluguel. Então, para quem pagava 180, ia parar de ganhar o salário que estava ganhando. A conta não fechava. Não, né? fechava. Para ir para um apartamento de 1.500, porque daí a gente ia depender exclusivamente do Benhur. Nós olhamos aquilo, ele falou assim, traz sua família para cá. Porque enquanto o sacerdote honra a família dele, Deus o obrigado a honrar esse homem. Amém. Falou assim, enquanto você não honrar a sua casa e a sua família, Deus não vai te honrar como sacerdote. E aquela casa não é o ambiente para a sua família. Aí Benhur assim, meu Deus, eu queria comprar aquela casinha. Que tava chovendo dentro. Que tava chovendo dentro. Aí ele falou para nós assim, daqui vai sobrar para vocês pagarem esse apartamento e para comprar a casa de vocês. Isso para nós era uma loucura muito grande. Não fazia sentido algum. E nós mudamos, minha filha, para esse apartamento. Abri mão do meu trabalho. Veio a terceira carta, eu assinei. Botou no correio. Tchau. Abri mão de tudo. E de lá, nós saímos para nossa casa. Glória a Deus. Em 10 meses, Bianca, nós compramos o terreno dentro de um condomínio e em 10 meses nós construímos a nossa casa. Glória a Deus. Então, assim, e eu saí do lado da minha sogra, fui para a casinha. Meia água. Meia água. Para casa da Itaipu. O Arthur até hoje fala a casa do prefeito. Mãe, quando a gente morava na casa do prefeito. Então, assim, e dali nós saímos para nossa casa. Então, assim, eu cuidando dos meus filhos, Benhur honrando a casa
e Deus prosperando todas as coisas. Foi provendo. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer a Deus, sabe? Então, assim, foi bênção demais, está sendo bênção demais. E no momento que Deus disse, eu vou tirá-los daqui, eu morei na minha casa há muito pouco tempo, a casa dos sonhos. E a casa tá lá. Me identifico. A casa tá lá com a piscina que nós sonhamos, com a sauna, com a sala de jogos, num condomínio fechado. Para viver o propósito de Deus. Para viver o propósito. Porque Deus sabia que tudo aquilo que Ele nos desse, nós não teríamos apego àquilo. Então, da mesma forma que eu abri mão do meu trabalho para honrar a vida dos meus filhos, eu abri mão da casa para honrar também o propósito de Deus. E estamos aqui. Pastora, eu me identifico porque realmente foi isso. Nós moramos no nosso apartamento do jeito que a gente queria, com mobiliado, daquele jeitinho, né? 1 ano. E quando Deus, né, nos disse que nós viríamos para cá, confirmou no meu coração, na verdade, que eu pedi, Senhor, fala comigo, né? Porque eu estava também numa carreira crescente, tudo certo, mas eu não queria ter filhos naquela situação. Porque eu sabia, né, que você ia trabalhar, que eu ia trabalhar e meus filhos iam ser criados pela escola, por outras pessoas, e não era uma coisa que eu queria para mim. E quando Deus confirmou mesmo que nós viríamos para cá, foi tudo muito rápido, como a pastora falou, né, da sua parte, foi muito rápido e eu me desfiz das coisas que a minha mãe ficava assim, como assim? Como assim tu tá se desfazendo assim de tão rápido, tão tranquilo? Eu digo, não, mãe, eu sei. Deus falou comigo. Quando a gente tem a certeza da voz de Deus, né, que é Deus que está falando, como a pastora falou aqui, usou um pastor, né, para falar da gravidez do Ben, depois usou outro pastor na casinha, né, na meia água, depois falou, né, como a senhora falou, ouviu mesmo a voz de Deus, e é isso. Esses dias atrás o Noah falou para mim, mamãe, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Que lindo, que lindo. Eu deu quase chorando, né? Ficou o filho. Mas às vezes você vai ouvir. Lembra Samuel? Né? Samuel, mesmo menino, ouviu a voz de Deus. Só que a mãe vai te falar um negócio. Às vezes a voz de Deus não é nítida, né? Você não escuta igual a gente está falando aqui. Às vezes você sente um sentimento muito forte no seu coração. E é Deus falando com você. Então Deus vai falar, filho, no seu coração. E você vai sentir que é Deus falando com você. Então a pastora em todo momento falando, né? E Deus foi confirmando. E eu creio que vocês, né, pastora, como casal, também se apegaram juntos nessa palavra, creram que foi Deus. E aí começou. E a gente foi vendo no decorrer da história, né, pastora, que Deus foi realmente cumprindo as suas promessas. E nesse período que eu fiquei mais sozinha, nesses anos que Ben estava viajando, eu puxei muita responsabilidade para mim, a parte espiritual com os meninos. Porque eu sabia que... E eu me cobrava também de uma certa forma, porque se alguma coisa desse errada naquele momento, eu ia me sentir culpada. Porque Ben-Hur estava ausente, não era por opção dele, era um propósito. Eu estava presente. Então, se eu não desse o suporte, seria omissão minha, porque eu estava ali. Então, eu não podia jogar para ele uma responsabilidade naquele momento que ele não podia cumprir, porque ele não estava ali no dia a dia. Então, eu trouxe para mim, e eu levava isso tão a sério, porque eu dizia assim, meu Deus, eu não posso falhar nessa parte, porque quando tá os dois juntos, complementa no dia a dia, né? Só que naquele momento, eu sabia que ele não estava ali do meu lado porque ele estava em um outro propósito.
Não era a omissão dele em não estar ali. Então, eu estando ali, eu tinha que puxar essa responsabilidade para mim. Então, a parte de devocionais, a parte de oração, tem canções que eles lembram até hoje, que eram canções dos nossos momentos de devocionais, que a gente passava junto. E eu lembro que teve um momento que me marcou muito. O Arthur devia ter um aninho, mais ou menos. E o Ben-Hur tinha viajado para... Ele tinha acompanhado um pastor, que eles foram para fazer um trabalho no Amazonas, que era um trabalho para ficar uma semana, e isso se estendeu. Então, onde ele estava não tinha telefone, estava no meio da mata, vamos dizer assim. E eu lembro que o Arthur acordou com muita febre. Muita febre. E aqui do lado dele foi aumentando como uma espécie de um gânglio que tapou o lado dele todinho aqui. E você colocava a mão, você segurava. Era uma espécie de um caroço. E aquele caroço foi aumentando. E o médico dele estava viajando. O médico do Arthur. E levando no pronto atendimento. Ele não virava mais o pescoço. Isso aqui fechou todinho. E eu nunca fui aquela mãe desesperada. Eu sempre fui muito... contida. Eu podia, no meu quarto sozinha, depois chorar... desesperar ali sozinha, mas diante deles, diante de todos, a calma. E eu lembro que eu chamei o Ben no quarto, falei assim: filho, nós vamos orar aqui pelo seu irmão. Aí pedi pro Ben apertar, e o Ben, nossa mãe, tá muito grande. E no pronto atendimento, o que os médicos disseram para mim? A médica queria abrir. Eu falei: não vai abrir. Fez uma ultrassom e ela falou assim: ó, é um gânglio muito grande. E tem traços de coisas pior que pode estar acontecendo com ele. E quando você ouve a parte de glândulas, você já entra em desespero, meu Deus. E aquilo como fosse um tumor crescendo ali. E aí liguei para o médico dele, o médico ia voltar dali uma semana. E a médica querendo, a outra médica do plantão e a médica que ele tinha passado para dar continuidade, querendo operar ali urgente. E eu não tinha como falar isso pro Ben-Hur. Não tinha. Lá no Amazonas, no meio do nada. No meio do nada. Não adiantava eu ligar para minha mãe. Era eu e Deus ali. Aí eu falei: não, eu não vou operar. Eu não vou fazer nada. E nós vamos orar. Eu falei: Senhor, eu só tenho o Senhor aqui agora. Eu não tenho suporte de ninguém, eu não tenho meu esposo para dizer assim: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E toda madrugada ele Bianca, ele começou a gelar de um jeito. E eu colocava o termômetro nele e a temperatura dele começou a cair. Cair. Ao contrário. E esse menino começou a tremer. E não tinha o que aquecia ele. Não tinha o que aquecer. E a boca dele começou a roxear todinha. Foi roxeando. A ponta dos dedinhos, assim. E eu lembro que eu fui enrolando ele em cobertores e eu fui deitando em cima dele. E literalmente eu deitei em cima dele. E eu acho que foi uma das orações, assim, mais desesperadas que eu fiz com Deus. Eu falei assim, e o Ben do lado, orando comigo. Eu falei: Senhor, eu não tenho ninguém aqui agora. Eu falei: a temperatura dessa criança não sobe e eu sei que se ela continuar caindo, vai acontecer o pior aqui agora. Eu não sei se eu tenho tempo hábil de chegar no médico. Eu só tenho o Senhor aqui agora. E eu comecei a chorar em cima dele. As minhas lágrimas foram molhando o rostinho dele. E ele, aquele monte de cobertor, e eu em cima, deitada em cima dele, assim, rosto. Sabe quando diz, quando a Bíblia diz que o profeta foi
e deitou boca com boca, nariz com nariz. Menina. Literalmente eu fiz isso com o Arthur. Foi ele boca com... E as minhas lágrimas lavando o rosto dele. E eu disse, eu só tenho o Senhor e isso me basta. Aí, de repente, eu fui vendo que as bochechinhas dele já foi começando a ficar vermelha. Os lábios começou a voltar a cor. Foi voltando, ele foi começando a se aquecer. Aí o Ben dizia assim, mãe, ele já tá esquentando. Ó, fervoroso. Mãe, ele já tá esquentando, mãe, ele já tá esquentando. E a temperatura foi voltando. Bianca, no outro dia, aquilo foi murchando. Foi murchando, foi murchando, foi murchando. Quando o médico dele voltou, já não tinha mais nada. Quando eu voltei no médico, aquilo simplesmente Glória a Deus. desapareceu naquela madrugada. Mas foi, assim, uma das madrugadas mais difíceis. Porque, assim, eu não tinha a quem recorrer naquele momento. E daí se toma uma decisão sozinha, sem o esposo, como é que fica, né? Como a pastora Se falou. opera essa Se opera criança, sem ele saber, não sabe o que tinha, o que ia encontrar ali. Então, assim, eu acho que foi uma das minhas madrugadas mais terríveis Com experiência. de batalha. Mas, assim, eu sempre envolvi eles em todo o propósito de oração. Em tudo que a gente ia fazer, eles estavam envolvidos em oração. Tem até um fato engraçado que quando a gente começou a construir a casa, falei para eles assim, ó, a partir de agora, não compro mais uma roupa, não compro mais um sapato, nada. A gente não vai mais sair para comer fora. Agora é economia geral que nós vamos construir, né? Aí eu lembro que um dia o Arthur estava orando, daí ele voltou e falou para o Arthur assim, eu chamava de Juju, Juju, eu já orei e falei tudo com Deus. Aí eu falei, o quê com Deus? Para ele não deixar meu pé crescer. aí o irmão dele, o pé crescer? É porque a mãe falou que não vai comprar nenhum tênis e meu pé anda crescendo muito. Direto tem que comprar tênis que não tá servindo. Então eu falei para Deus, não deixa o meu pé crescer. E olha que Deus ouve essas orações meio doidas, né? Mas porque a gente sempre envolveu eles nas orações, em tudo que a gente ia fazer. Ó, nós vamos orar nesse propósito. A gente vai entrar nessa campanha de oração. Então, sempre eles cresceram muito cientes da realidade da E casa. de um Deus até mesmo real, palpável, né? Que realizava, que fazia milagres, né? Porque se ele estava economizando é porque Deus falou, porque a casa estava logo ali. Então, sempre com metas, né? Com propósitos. E assim, e eles também estabeleciam propósitos de oração. Mesmo criança. Quando a gente fez os 12 dias lá na igreja, eu lembro que o Arthur pequenininho fez o propósito dele de oração, né? Colocou lá. E eu e bem curioso, né? Meu Deus, o que esse menino pediu? O que esse menino colocou nesse pedido Bem de mãe e oração? pai, né? Aí metade, porque ele não sabia ainda, não estava bem alfabetizado ainda, então algumas palavras ele escrevia e outras ele desenhava. Aí ele desenhou a casa, desenhou ele e um cachorro, ele segurando o cachorro. E Ben-Hur tinha desespero com cachorro, não queria cachorro de jeito nenhum. Onde já se viu pagar um horror em cachorro, é muito dinheiro, isso dá para ser investido em tanta coisa. Isso é para ter cachorro, é para cuidar bem, né? Para ter um veterinário e tudo mais. Aí, menina, quando nós olhamos, o Arthur escreveu assim, querido Jesus, obrigado pelo dinheiro que o senhor está dando para o meu pai para ele comprar o meu cachorro. Falei pro Ben, o meu filho, resolve que agora o problema é seu, não tem meu nome aí, essa bomba é sua. Ele, não, eu não compro, mas de jeito nenhum. Ih, já estou vendo o final da história. Fala aí, pastor. Filha, Ben-Hur foi ministrar num lugar, eu não lembro o nome da cidade, foi em São Paulo. Terminou o culto, veio uma irmã com um envelope, falou assim, pastor, eu estava orando e Deus me pediu para lhe entregar isso aqui. Mas não é para o senhor,
é para um filho seu que está orando por um pedido muito específico. Aí, Benho, meu Deus, vou ter que comprar um cachorro. Não! Quando Benho chegou no hotel, que olhou o valor, era o valor do cachorro que ele falou que ele queria. Aí, minha filha chegou em casa, foi comprar o cachorro. Gente, como que essas crianças não vão ser hoje adultos que amam a Deus? Com experiências que viveram delas mesmas, né? Suas experiências que para nós hoje contando parece, ai meu Deus, ia querer um cachorro. Gente, era o que ele mais queria naquele momento, né? E Deus concedeu, Deus purinho. Teve um teclado que o Ben queria muito, e era muito caro na época. E ele fez o propósito, minha filha, de oração, e Deus deu. Usou uma pessoa que nunca imaginou do pedido que ele tinha feito. A gente não comentava com ninguém. Era a oração nossa em casa, né? E é tão engraçado como você blinda esse seu ambiente de casa, né? Que eu lembro um dia que minha mãe chegou e falou assim, ai, qual que é o propósito que vocês estão fazendo em casa, né? E o Arthur sempre foi mais despachado para falar, né? Ai, qual que é o propósito? Daí ele falou assim, a gente não comenta de assuntos particulares para as outras pessoas. As outras pessoas. Bem pra avó, né? A avó se achou o quê, assim, né? Meu Deus, isso... E não falava. Então, assim, como é importante você saber essa blindagem, esse ambiente, saber que aquilo ali é um ambiente de segurança, que aquilo que vocês conversam ali vai ficar. Então, eles entenderam isso, né? Minha mãe chegando toda curiosa, né? Ai, me fala, o que é o propósito de oração? A gente não fala de coisas particulares para as outras pessoas. As outras pessoas, tadinha. Não por nada, vó. Mas ele não complementou assim? Nem complementou. Não, tadinha. Minha filha, minha mãe. Já quero abraçar ela agora. E podia perguntar, Bianca, o que fosse. Eles não comentavam. Falou ali, ficou ali. Pastor, uma curiosidade. E o pastor sempre assim, quando estava fora e podia ligar, sempre ligava para ele? Sempre, o tempo todo, Toda noite falava com eles, a gente orava juntos, né? Independente do lugar que ele estava, deu o horário... ligava, conversava, orava junto, então o tempo sempre todo. Foi bem. Foi melhorando, né? Daí veio o celular, né? Sim, daí também. Aí de repente já tinha câmera, né? Já dava pra ver. Já tinha text message, mas eles eram assim, tipo assim, o pastor tava longe, mandar uma mensagem. Não, os meninos não tinham celular. Ah, tá. Não tinha. O Ben teve o celular aos 15 anos e o Arthur cortou a etapa, teve com 12, né? Porque o pai deu. Sim. Queimou. O pai queimou a etapa do Arthur. Mas assim, eles tiveram celular assim, bem depois de... E daí depois que a pastora saiu dali, vocês foram para o Canadá, daí o pastor parou de ser itinerante e foi para a igreja mesmo. Isso, Aí foi um tempo que ficou mais... Todo mundo junto, né? E depois de lá... Aí veio pra cá. Nós chegamos aqui. Chegou no propósito, né, pastora? Chegamos aqui. E hoje a pastora sente assim que acabou? Este é o propósito? Eu estou na terra do propósito. A sensação que eu tenho é eu estou em casa. Eu estou em casa. É engraçado porque assim, no Canadá era um ambiente bom, de tudo que a gente viveu em Deus, mas a gente vivia com aquela expectativa de que a qualquer momento poderia sair. Nós não sentíamos enraizados. E a partir do momento que a gente chegou aqui, a sensação foi essa: estamos em casa. Ai, que bom. Estamos em casa. Ai, que bom. Pastor, e hoje, assim, vendo os meninos como eles estão hoje, né? O Ben já casado, o Arthur lá no Cefenai. Tem uma coisinha assim no coração, dever cumprido? Sabe que uma das maiores emoções, assim, depois do nascimento
do parto, que é uma emoção muito grande, que eu falo que quem vive, que pode dizer assim, eu sei o que é essa emoção, não tem como explicar em palavras o que é essa emoção. A segunda emoção que eu senti foi no dia que eu entrei com o Ben no casamento. Então, assim, a cada passo que eu dava, eu dizia assim, obrigado, Deus. Então, assim, eu não conseguia, assim, eu não tinha aquele desespero do choro. Mas sabe aquele bem-estar, aquela alegria, aquela sensação dizendo assim, valeu a pena. Valeu a pena. Cada tempo, cada esforço, no pé, atrás, sabe? Assim, o Ben sempre fala assim, mãe do céu, eu ia pro meu curso de inglês, tinha dia chorando, e você falava, você vai, porque um dia você vai me agradecer. E levava pra... Porque assim, você não vai esperar que seu filho tenha desejo de estudar. Ai, meu filho tem sonho de estudar. Ai, meu filho quer passar horas estudando. Gente, para nós, enquanto adulto, você manter uma rotina e estabelecer prioridades não é fácil. Imagine para eles que querem brincar, se ver livre. E tudo para eles, né? Um copo aqui, já pronto, já desviou o olhar. Então, assim, é você que tem que saber o que é bom para ele. Não é ele que define e decide o que é bom para ele. É você, enquanto pai, diz assim, meu filho, agora, bom para você é isso. E vai fazer. Então, assim, eu não digo de habilidades e dons, insistir, por exemplo, assim, uma área musical, se a habilidade da criança é outra. E a criança tá ali em sofrimento, em dor. Mas estudar, tem que estudar. Tem que estudar. Por exemplo, o Ben, a gente percebeu que ele tinha essa habilidade musical. Então, bora investir e fazer. Tinha dia que não queria, mas eu via que tinha talento, então vai. Vai estudar. Já o Arthur não tinha essa habilidade. Então, não adiantava eu insistir com o Arthur, onde eu vi que não é. Esses dias eu até fiz um postzinho do Arthur pequeno, com um livro. Vi. E o Arthur, 10 anos depois, continua com o livro. E o Ben pequeno tocando, e adulto continua tocando. Então, são dons, talentos e habilidades. E você vai percebendo quais são, e você vai conduzindo eles nesse caminho que você vai percebendo. Só que você precisa estar presente na vida deles para você perceber isso. Porque não vai vir aleatório e ele sozinho vai se encaminhar. Não, você vai com ele. E eu lembro que para a parte musical, que era a orquestra da igreja, né? Ele tinha 8 anos, então teria que entrar a partir dos 12. E ele queria muito entrar. Aí o maestro falou assim, como a parte de teoria musical é muito difícil, se você vier e aquilo que ele não entender, você for ensinando ele em casa, pode ser, eu deixo ele entrar. Eu falei, ok. Fui com ele. Minha filha, ele tirava 10 nas provas e eu 6,5. Nossa, engraçado. O maestro, a mãe para ajudar ele, né? Aí fui, minha filha, com ele pra orquestra, ele foi pro clarinete, aí depois foi pro piano da orquestra. Eu tentei o violino. Aí porque a pastora já tocava prato, né? Daí já pensou, ó. Fui pro violino, minha filha, daí já tinha uma certa idade, já era meio lesionado os ombros da escola. Não deu certo, Bianca. O ombro, a bursite já tacou, e daí vamos deixar isso pra lá. Não deu certo. Mas assim, é você perceber talentos, habilidades e você investir, você caminhar com ele. Então, eu era a mais velha da turma, lá da sala, mas eu tava ali junto, estudando. Ele era 10 e eu 6,5, mas eu tava ali junto. Filho, me ajuda aqui, passa uma cola. Eu também uma colinha. E eu colava dele, gente. Mas assim, você tá presente, não tem outra alternativa. É ser mãe. E o dia que o Arthur ministrou,
no domingo. Então, alguém fez uma foto que tava o Arthur ministrando, Ben-Hur sentado na escada e o Ben tocando. Então, a pessoa tirou a foto, tava os três na mesma imagem, né? Aí a pessoa falou assim, meu Deus, olha só que honra, os três aqui e tal. Aí eu falei assim, mas não pensa que é fácil. Não pensa que é fácil. É muito tempo de renúncia, é muito tempo de entrega, é muito tempo em você insistir e dizer assim, meu filho, eu sei o propósito pelo qual você foi gerado e eu não vou abrir mão disso. No que depender de mim, esse propósito vai acontecer. Amém. E eu tô aqui, minha filha, e batalhei. A adolescência vai ser adolescência para qualquer um. Fases vai ser para qualquer um. A diferença vai ser você estar do lado. Querer ir com amigos, sair com amigos, claro que vai acontecer. É natural da idade, é natural da fase, das descobertas, das escolas, dos cursinhos, né, preparatórios para vestibular. Manjares, banquetes sendo oferecidos todos os dias. Só que a diferença vai ser você estar na porta da sua tenda todos os dias. É Jael de prontidão na porta da tenda. Na hora que o filho entrar, é você olhar nos olhos e você identificar nos olhos dele se alguma coisa aconteceu lá fora. É olhar e dizer, meu filho, vem aqui. Alguma coisa saiu hoje aqui que não tá legal. E o filho ter a confiança de falar para você o que aconteceu. De abrir o coração e dizer assim, mãe, aconteceu isso e isso. Vem aqui, meu filho, nós vamos batalhar isso junto. Porque você não foi gerado para isso. Tem um propósito muito maior em Deus para a sua vida. E eu brinco assim que o Arthur é o falante da história, né? Que era engraçado que quando eu ia pegar eles na escola, se alguma coisa acontecesse lá, tipo assim, aprontou alguma, eu chegava no porto. Ele falava, mãe, já vou te falar. Antes que liguem. Mãe, foi mal. Hoje eu não me comportei bem. Porque ele falava, pastor. Eu já estou aqui para te pedir perdão. E não vai acontecer de novo, porque... Aí ele falava assim, mãe, eu sei, mãe. Eu sei que é o inimigo cochichando no meu ouvido. Ai, cara. E mãe, eu não vigiei, eu dei ouvido para ele hoje, mãe. Mas o que ele era, pastora, de ficar falando? Falando, conversando demais. Assim. Onde a professora tinha que chamar atenção, né? Não, olha, não é assim que se faz, onde já se viu. Pastora, e eles estudaram em escolas seculares? Ou cristã? Eles estudaram na escola adventista. Ah, adventista. Adventista, O Ben começou em uma escola secular, depois eles foram para a escola adventista. E a pastora acho que foi excelente. Boa escolha. Excelente. E no Canadá, o Arthur estudou numa escola católica. Também muito boa. Então, assim, um ensino de qualidade mesmo, né? E assim, quando eles começaram na escola adventista, a parte de princípios, né? Que eles colocam, a parte de valores, então, para essa base da educação infantil primordial. Muito importante. É aquela ajuda, né, pastora? Porque é um suporte muito grande. Você vai fazer em casa, a escola tá ali também te dando aquele apoio, né? Porque o que a gente mais vê hoje também, né, pastora, infelizmente, é que a criança vai para a escola, chega em casa, tem que desmentir o que foi falado lá na escola e fica, meu pai fala isso, a escola fala isso, né? Claro que tudo isso, como a pastora falou, é você estando do lado, ele vai lhe dar ouvidos, várias coisas, né? Uma escadinha, né? Você vai subindo ali junto com o seu filho. Mas se tiver essa oportunidade,
né, de ter uma rede de apoio com uma escola de boa qualidade, com pessoas que vão cuidar deles, porque a pastora falou que no início, né, o Ben ia para uma pessoa também, né, que cuidava. Então, com pessoas que possam te dar esse suporte, essa terceirização que não seja, né, que seja bem pensada, que seja Deus ali, escolher pessoas. Eu orava tanto quando Noah entrou na escola pela professora dele. Digo, Senhor, coloca uma professora, Senhor, que ame o Noah, que seja dos teus princípios. A professora dele de espanhol é aquela crente do reteté. Eu digo, oh, glória a Deus, pelo menos uma. Ganhamos uma. Né? Então, é isso, pastora. Meu Deus, senão a gente vai ficar aqui escrevendo livro mesmo. A pastora tem que escrever um livro. E para relembrar essas histórias, assim, é muito legal, porque eu vejo assim, valeu a pena. Valeu a pena. Né? Valeu a pena. Eu vejo, assim, o Ben casado, envolvido, apaixonado por Jesus. Eu vejo o Arthur ligando, falando assim, mãe, Deus hoje me falou sobre isso. Eu tive uma revelação nesse sentido, escrevi isso. Olha, ele está escrevendo muitos salmos, né? Olha o que Deus colocou no meu coração. Então, assim, meu Deus, meu coração transborda de alegria, de gratidão a Deus. E saber que é uma trajetória, é um caminho árduo. Não é fácil. Não vai achar assim, nossa, romantizar, exatamente essa palavra. Romantizar essa maternidade, romantizar isso. Não vai acontecer de forma romântica. Vai acontecer muitas vezes com lágrimas, com gemidos, com renúncias. Vai acontecer você muitas vezes pedir perdão para o seu filho de atitudes que a gente como mãe também erra e erra muito. Reconhecer quando errou. Reconhecer quando falou palavras que não deveriam ter sido faladas. E você acordar e dizer assim, eu vou retirar isso do mundo espiritual. Eu vou repreender isso no mundo espiritual, porque você não é isso. Então, e blindá-los todos os dias. Blindá-los com oração, erguer esse muro de proteção todos os dias. Ter tempo de mesa, né? Qualidade. Eu falo que os nossos filhos, eles não precisam de coisas. Eles precisam de tempo conosco, de memórias conosco. Você pega uma criança pequenininha, você enche ela de brinquedo. Daqui a pouco ela tá com a tampa. Brincando. Então, todos aqueles brinquedos para ela não tem valor nenhum. O que tem valor ali para ela é a nossa presença na vida dela, o nosso suporte na vida dela. E não tem coisa melhor do que no momento em que ele estiver passando por qualquer dilema, ele sabe que ele pode recorrer. Ele sabe que pode confiar. Que aquilo que ele disser não vai causar espanto em nós. Ele sabe que tem uma mãe, que tem um pai. Olha, mãe, eu acessei hoje isso que eu não deveria. Eu vi isso hoje. E isso está me matando por dentro. O que eu faço? É você blindar em oração. Meu filho, realmente isso aí é um caminho, uma porta que você acessou, que tem escravizado pessoas, tem levado pessoas à ruína. Mas nós vamos vencer isso junto. Nós vamos vencer isso junto. E todas as vezes que você tiver desejo de fazer isso, fala para mim, que nós vamos batalhar junto isso. Então, assim, não é você ver seus filhos como um rótulo de santidade, de perfeição. Porque não são, nós não somos. Eles são suscetíveis a erros todos os dias, como nós. E às vezes nós queremos até colocar uma carga neles de santidade que nós não temos. Então não vá olhar para o seu filho e dizer assim, meu filho é santo, meu filho é perfeito. Não é. Ou ter que ser, né? Ter que ser santo e perfeito. Mas é olhar para ele e dizer assim,
ele vai passar por muitas batalhas, mas ele sabe que eu estou aqui para batalhar com ele o que ele precisar. Então, essa é a diferença. Amém. Então, não vai causar estranheza na minha vida as batalhas dele. Não, meu filho. A nossa natureza é essa. A gente pode falhar, a gente pode errar. Mas, da mesma forma, é você mostrar quem é ele. É ele em Deus, a verdadeira identidade. Você esqueceu por um momento quem você é. Mas nós vamos juntos lembrar quem você é em Deus e quem você foi gerado para ser em Deus. Amém, pastora. Ai, meu Deus! A gente fala muito, Bianca. Não, a gente não. Eu, Bianca. Não, mas eu também estava aqui querendo ouvir tudo. Mas a pastora tinha que escrever um livrão. Ah, meu Deus. Uma série. Pastora, obrigada, meu amor. Meu Deus, linda. Que tempo maravilhoso. Só se a gente pudesse realmente ficar aqui. Depois a gente vai tomar um café, tá, pastora? Tá bom. Pra eu saber uns detalhes aí que ficou faltando. Desculpa. Gente, A gente pastora, faz uma parte 2. Isso. Peçam aí pra gente fazer a parte 2. Tô igual as blogueiras. Peçam aí nos comentários que a gente Hashtag parte 2. É verdade, pastora. Não foi combinado. Gente, pastora, primeiro, muito obrigada. Eu que agradeço, Meu Deus, minha que tempo linda. maravilhoso, Eu que que agradeço. experiência de vida maravilhosa, né? Que agrega tanto, tanto. A pastora falando ali, eu sim. É verdade, Senhor. Né? Hoje mesmo, o Noah fez uma coisa. Eu disse assim, filho, sabe isso que você fez? A mamãe às vezes tem vontade de fazer também. Só que isso não é o que Cristo quer da gente. Exatamente. Então, daí a pastora estava falando, eu digo, gente, eu falei isso hoje para ele. Você acha que isso foi legal? Não, mamãe. Então, vamos lá, vamos pedir perdão para Deus, te acalma. A mamãe também erra às vezes. Eu sempre tento, assim, colocar, né, que eu também erro, né? Porque ele sabe, não adianta eu ser hipócrita de dizer que ele é uma pessoa que vive comigo, né? Então, se eu não, no mínimo, não for sincera com meu próprio filho, depois ele vai achar que eu sou hipócrita. Então, é tão gostoso, né, pastora? Quando a senhora foi falando, eu fui me identificando e creio que todas as outras mulheres também foram se identificando. Pastora, obrigada novamente. O pastor, né, que a trouxe e tirou esse tempo para estar conosco. A próxima a gente fala da rotina. Ah, isso! Não, por isso que eu tô assim, eu digo assim, gente, eu tenho que finalizar, mas eu tô querendo saber tudo isso. Porque a pastora começou, a gente fazia o devocional, não sei o que lá, daí eu fiquei pensando aqui, e essa rotina aí, era escrita, vamos, hashtag parte 2. Quando não sabia ler ainda, como que era a rotina. A pastora fica botando coisa na minha cabeça, ó, pra eu ficar perguntando. Não vou falar mais, Moisés vai bater na gente já. Gente, muito obrigada por vocês estarem aí nos escutando. Olha, nem vou falar mais nada, a pastora já falou tudo, porque foi edificante esse nosso bate-papo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E a sua família. Jesus. Amém. Muito obrigada, gente. Um beijo grande. Tchau, tchau.